Bom, o Tite já é passado, né, na seleção brasileira. Passado e com legado zero. Obrigado por nada, Tite. Eu ia falar assim, acho que não entrou para a história, assim, quando você falar de grandes treinadores da seleção, você não vai ficar falando do trabalho do Tite. Não, porque taticamente a seleção não apresentou nada. Poderia ter sido eliminada, mesmo jogando bem, qualquer coisa, nem isso aconteceu. Até Coutinho e Tele Santana entraram para a história na seleção brasileira. Coutinho como campeão moral de 78, né? A seleção brasileira sai daquela Copa de 78 sem nenhuma derrota. Na terceira colocada. Tem um José Roberto Wright nos bastidores. Né? Copa na Argentina. O Peru foi comprado, né, velho? Copa na Argentina em plena ditadura, imagina. O Peru entregou feio aquele jogo lá. Entregou feio aquele jogo lá. Geração do Cubillas. Tinha tudo para ser uma grande geração que a gente iria elogiar e fez aquela. Enfim, e o Tele Santana amoleceu para a Argentina. Né? O Peru amoleceu para a Argentina. Muito bom o trocadilho. Mas geralmente o pessoal lembra muito da seleção de 82, porque a seleção de 86 acho que ficou devendo um pouco naquele brilhantismo também, né? A gente faz uma Copa meio assim, ganha de 1-0 sofrido da Espanha, 1-0 sofrido na Argélia, para classificar, até coloca um 4-0 na Polônia e tudo ali. Acho que o Lato ainda estava naquela Polônia. Estava, né? Em 86 o Lato ainda estava, né? Naquela Polônia. E tal. E depois o Tele é mais lembrado por 82 mesmo, assim. Mas, enfim. Mas realmente o Tite acho que não vai deixar nenhum legado, assim como o Dunga também não deixou. Em certo momento, eu quase não me animei, por causa da garotada, principalmente dali para frente. Né? A gente comentou isso aqui no podcast, no programa. Mas eu acho que o Brasil precisaria agora, passou, de um treinador sem terno e gravata, sem aquela verborragia, essa coisa toda do Tite, que dispensou o psicólogo. Ele disse que ia ser o psicólogo da seleção. Para aproveitar a alegria desses meninos, que ficou nítida só na dança. Não ficou nítido em campo. Aquela caneta, aquela coisa. Teve aquele jogo, né, que o Vinícius... E eles entre si, fazendo as jogadas. Né? Mudando de posição, brincando dentro de campo, em direção ao gol, obviamente, brincando nesse sentido. Porque quando você fala de não ter o terno e gravata, eu já lembro logo, por exemplo, assim, em 94, quando você olha para o banco na final, você tinha o Arrigo Sacchi da Itália, que era um perfil bem parecido com o do Parreira, né? Os dois usavam mais aquela roupa mais esportiva mesmo, aquela camisa polo ali, né? Das federações. Macacão, né? Da federação. O macacão e tudo mais. Em 98, na final, você tem também um treinador da França, também mais parecido também com o Zagallo, mas em 2002 você tem o Völler, que foi um baita de um atacante alemão, né? De terno e gravata na final, e o Filipão daquele jeitão mais despojado dele assim, né? Então, acho que entendo o que você quer dizer, assim, que às vezes tem aquele treinador muito... Daquele meme, sabe? Treinador de time grande, o cara de terno e gravata sentado assim, ó. Tinha um O time Dunga faz um erro, você faz assim, não. Aqui. Você viu que treinador mais assim, que fala assim, pô, tá louco, irmão. Certamente a garotada estava querendo trazer o Tite para o mundo dela, né? A garotada da seleção, fazendo aquela dança do pop, por exemplo, que ele entrou desajeitadamente e tal. Acho que isso tinha que acontecer no diálogo técnico e tático durante toda uma preparação. São 4 anos. É muito tempo, embora se juntem pouco, para você fazer um trabalho bom, muito melhor que o Tite fez de uma Copa para outra. O que a gente não entende é isso, Léo. Ele fez um trabalho razoavelmente bom nas eliminatórias, ele vem com o time certinho, né? E mexe na estrutura dele toda. E não dá, cara. É o que eu comentei no último podcast, você pôs no programa hoje. Você não pode deixar o meio tão vulnerável. Será que ele não sabia que a Croácia tinha 3 caras fantásticos no meio? Aí é que tá. Com o Modric coordenando de maestro, né? Porque você vê o time jogar. Eu, quando era treinador do forrobol, ou do clube dos oficiais, ou do recreativo, eu ia assistir, a gente não tinha muito recurso de filmar, às vezes filmavam o jogo, se avalia. Eu lembro que uma vez eu ganhei um título intercolegial aqui do Batista, era um time muito melhor do que o da gente. Só que eles tinham um pivô muito bom e um back muito bom. Eu observei uns 2 jogos deles, cara. O que eu fiz? Eu encaixotei os 2, sabe? Eu pus um ala para ajudar a marcar o back e pus o outro ala na frente do pivô. E falei, deixa os alas. Os alas eram fracos e chutavam mal, e meu goleiro era bom. Eu falei, ó, quem faz gol aqui é o pivô e o back. Deixa os alas livres. E foi assim o jogo inteiro. A bola chegava no pivô, ele estava com 2 nele, ele tinha que tocar no ala, o ala fazia bobagem. Você faz a indução, você faz o time adversário tocar a bola em que você sabe que é o ponto fraco.
Você induz a jogar naquele Justamente, e ganhamos de um time melhor do que o nosso. Agora, o Tite vai jogar com a Croácia. Será que ele não teve essa análise? Fala assim, ó, com a Croácia eu já tenho que entrar com o Fabinho aqui no meio. Aí ele podia tirar. O Rafinha estava muito mal desde o começo da Copa. Eu tiraria o Rafinha, colocaria o Richarlison meio na ponta direita, meio no meio, revezando com o Neymar, fazendo a movimentação que você queria. Exato. Eu tinha falado com o Gão, se eu não me engano foi com o Gão, não lembro agora, sobre o Rafinha. Eu falava, cara, eu já teria encorpado um pouco mais esse meio campo, tirando o Rafinha. Falei no Alterar o Esporte, falei assim, Rafinha, tira esse fardo das suas costas, não sei se era você, Isabel, no dia. Eu falei, tira o fardo das costas, tá nervoso, bola tá fritando no pé. E entrou o Fred, que entrou atabalhoado em outras partidas também. Eu não entendo por que utilizou tão pouco o Fabinho. Só o Fred. O Tite, aí você tem as convicções lá, chamou quem ele sempre gosta de chamar, e muda sempre aquele que ele gosta de mudar. Ele não muda a mudança.